Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui no canal do DBLCM, onde todas as semanas estou trazendo informações sobre banco de dados Oracle para levar a sua carreira para o próximo nível. Esse é o nosso comprometimento aqui diário no canal da DBLCM. E hoje eu vou responder uma dúvida aqui do nosso canal, do Max, onde ele colocou uma dúvida aqui sobre a questão de comparativo de performance entre versões do Oracle. E aí cai bastante para o tema aqui que eu decidi para essa live sobre quando utilizar o Oracle Standard ou Enterprise Edition. A gente vai entender um pouquinho sobre esse contexto e responder essa dúvida do Max, que é uma dúvida muito pertinente, uma dúvida bem interessante, que com certeza você vai sair aqui, se você assistir aqui até o final, você vai conseguir ter várias ideias interessantes de quando utilizar cada uma dessas versões do Oracle Database, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu queria trazer para vocês, né? Que existem diversos tipos de versões do Oracle, né? Nós temos o Oracle, por exemplo, Express Edition, temos Standard Edition 2, né, que é a atual Standard, temos o Enterprise Edition, temos Enterprise Edition para Engineer Systems, tem o Personal Edition e tem algumas versões exclusivas para Cloud, que inclui também variações aí do Standard e do Enterprise, beleza? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que existem diversos tipos de licenciamento, mas nesse vídeo de hoje eu quero trazer, primeiro, né, sobre o Standard Edition 2 e o Enterprise Edition, tá? São as versões mais utilizadas aí, que tem a maior dúvida a respeito desse tema, né? Quando utilizar primeiro cada uma delas, né? Quando a gente fala do Standard Edition, a gente está falando das features necessárias para desenvolvedores, né? Um nível de departamento e aplicações web, tá? Então, isso é recomendado para aplicações normalmente menores, tá? Por quê? Quando a gente usa a versão Enterprise Edition, a gente provê performance, alta disponibilidade, escalabilidade, segurança para desenvolver aplicações de alto volume de transações, o LTP, né? E também queries de data warehouses e aplicações grandes de internet. Tá? Então, quando você pensa em escala, o Enterprise Edition ele tem vários recursos, options, features, packs, onde você consegue ter a possibilidade de escala, de crescer. Uma das dúvidas mais comuns que eu sempre trago aqui do Standard para o Enterprise, né? Primeiro que o Standard ele tem limitação de utilização de CPU, tá? Então você não consegue muitas vezes utilizar todos os CPUs da máquina se você estiver utilizando a versão Standard Edition, tá? E ele tem limitações, inclusive, de sockets, tá? Então, é importante que você esteja atento, porque muitas vezes você pode ter uma máquina muito grande e, cara, você não vai conseguir utilizar por conta do licenciamento. Já o Enterprise você consegue crescer e por isso que o licenciamento também é feito a nível de cores, tá? Então, primeira coisa, a nível de performance, né, que a gente precisa falar sobre comparativo de performance. Primeiro, a gente pensar nessas questões, né, que a Enterprise Edition você tem features, options e packs, tá? Onde você tem diversas opções ali para poder acrescentar. Mas só o Enterprise Edition enxuto, ele já tem muitas vantagens que a gente pode estar citando aqui quando se fala de banco de dados Oracle. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês vocês comecem a entender e desmistificar esse assunto, porque realmente é um assunto que, muitas vezes, a falta de conhecimento pode trazer muitas confusões aí a respeito do Standard Enterprise. E vamos lá, a dúvida do Max, né? Primeiro ele elogiou aí que os vídeos aqui do canal são muito bons, gostaria de ver um comparativo de performance entre as versões do Oracle. Exemplo, 8 CPUs Standard versus 8 CPU Enterprises versus 8 CPU de alta performance / Exadata. Hoje eu uso Standard, mas a migração para Enterprise dobraria o custo de licenças, vale a pena pela simplesmente questão de performance e resposta do banco? É uma questão bem interessante. E nós temos aqui 3 cenários, né, que o Max colocou aqui na nossa dúvida, né? Ele tem um Enterprise de Cloud, né, que inclui a questão de Exadata, tá? Então, alguns licenciamentos aqui do Enterprise Edition, né? Você tem, por exemplo, o Enterprise Edition on Engineered Systems, tá? Engineered Systems. Aí seria a questão de Exadata, tá? Primeiro, quando a gente fala de Exadata, a gente está falando de
A gente não está falando só do software, né? A gente está falando de hardware mais software. Então, a gente precisa pensar que, quando a gente fala de enterprise, a gente tem muitos benefícios de enterprise com Exadata, né? Com a gente tem muitos benefícios por conta do hardware do Exadata, né? Então, você vai ter algumas queries que vão ser processadas na camada de storage, tá? Vocês vão ter vários comportamentos de algumas queries que vão ser diferentes por ter recursos exclusivos do Exadata, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber que a versão Standard Edition é a versão mais enxuta, Enterprise Edition a gente está falando só da camada de software realmente, tá? E quando a gente fala de Enterprise Edition em Engineering System, a gente está falando de Exadata, onde você tem um hardware realmente muito preparado ali para poder trazer muitas questões performáticas e features. E o que traz de diferente, né? Basicamente, você entendeu que cada uma dessas versões, ela incrementa, né? E muitas vezes a gente não consegue medir isso, né? Eu acho que a resposta que muitos querem ouvir, né, é falar que a Enterprise Edition para Standard é tantos por cento mais rápido e que a Enterprise Edition no Engineer Systems é tanto por cento mais rápido que a Enterprise e que a Standard. Mas a gente sabe que o banco de dados ele é tão completo, né, e complexo, o nível de profundidade que nós temos dentro do banco de dados, que depende do tipo de dado que você tem lá dentro. Tá? Então, algumas queries, por exemplo, elas vão performar com algum tipo de dados. Se você tem lobs, se você tem tipo de armazenamento sendo utilizado, né? Como que ele foi desenvolvido, se existe, inclusive, procedures e packages dentro que processam alguma parte ali da aplicação dentro do banco de dados, né? Então, existem muitas variáveis ali que vão fazer você ter resultados ou não. Muitas vezes você precisa fazer algumas adaptações para poder utilizar uma feature, uma option, uma pack, ou até mesmo o hardware do Exadata de uma forma eficiente, tá? Mas o que eu quero trazer aqui para você? Para que você entenda que cada uma dessas versões, a partir do momento que a gente sobe a quantidade de o licenciamento, né, você tem várias options disponíveis que podem trazer muitos benefícios. O grande ponto é você entender quais dessas features e options e packs que podem ser adquiridas à parte ou que já são nativas, né? E quais delas podem ter um benefício muito grande para a aplicação, tá? De forma geral, muitas vezes, quando você traz um banco de dados para dentro de um Exadata, dentro de um Engineering System, você tem a questão de muitas vezes ter que fazer algumas adaptações para poder utilizar essa nova realidade. Então, muitas vezes você vai subir de um standard para Enterprise e pode utilizar alguma questão dentro do banco de dados de uma forma diferente para poder estar utilizando da melhor forma possível, tá? Então, eu quero trazer para você essa possibilidade. E o que eu queria trazer aqui para vocês, né? Deixa eu até compartilhar aqui também um pouco sobre a documentação da Oracle, porque ela é muito clara a respeito da questão do licenciamento. E eu queria trazer isso aqui, ó. Quando a gente está falando de versões, né? A gente está falando aqui basicamente do Standard Edition e Enterprise Edition. Então, como eu falei, Enterprise Edition ele provê performance, alta disponibilidade, escalabilidade. Então, para aplicações maiores, para bancos maiores, você tem a necessidade de utilizar a Enterprise Edition. Muitas vezes o Standard você vai sentir ali que não vai conseguir fazer muitas coisas. E a coisa acontece bastante quando a gente entra aqui ó, nas Features, Options e Management Packs, tá? Que a Oracle oferece, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, quando a gente fala de autônomos, por exemplo, você tem a questão de algumas questões, né, onde você pode já utilizar no Enterprise Edition, tá? Então, por exemplo, você tem aqui a nível de consolidação, por exemplo, você vai ter várias options. E o que pode trazer uma grande diferença quando se trata de Standard para Enterprise, né? Primeiro, a parte de performance, tá? Você tem aqui várias questões que podem ser utilizadas, inclusive com hardware de Exadata. Então, você pode utilizar um Automatic Indexes, por exemplo, quando você tem um hardware de Exadata com Enterprise Edition. Cara, isso aqui já pode ser uma vantagem muito grande a nível de performance, tá? Então, depende muito do contexto, né? Você tem que comparar cenário 1, 2 e 3, tá? E tem várias outras questões que são exclusivas aqui, realmente, disponíveis somente no Exadata, tá? No ODA, por exemplo, não está disponível. Mas, por exemplo, o SQL Quarantine, Real-Time Statistics e diversas outras features, tá? Então, você tem essa possibilidade. Você vê que o Standard Edition, ele não tem muitas questões relacionadas à performance. Já o Enterprise, quando você tem só o software Enterprise, já tem muitas vantagens. Então, quando você tem um Query Result Cache, muitas vezes essa questão pode trazer para uma parte da aplicação, cara, um benefício muito grande. Database Smart Flash Cache, que você pode utilizar, por exemplo, o Engineering Systems na versão Enterprise Edition. Então, você tem
várias questões, né? Até mesmo aqui, ó, Concurrent Execution of Union e Union All Branches, tá? Então, você tem diversos elementos que vão trazer, cara, muitas melhorias dentro do banco de dados. E aí vai depender. Seu banco de dados, sua aplicação, ela utiliza esses recursos? Ela precisa desses recursos? Na versão Enterprise, teriam muitos ganhos, muitas vezes. E muitas vezes, uma linha dessa aqui, ó, por exemplo, essa questão aqui, ó, Adaptive Execution Plans. Isso aqui não precisa de nenhuma opt, isso aqui está nativo aqui, quando a gente fala de Enterprise Edition, tá? Então, muitas coisas, PLSQL Function Result Caching, né? Sua aplicação utiliza isso? Então, depende de muita coisa. Query Result Caches. Então, tem muitas coisas que muitas vezes só saindo de Standard para Enterprise, cara, vai melhorar bastante. E depois, você saindo de Enterprise para Enterprise com um hardware de Exadata, vai melhorar muito mais ainda. Tá? Então, esses são alguns exemplos. Algumas coisas são options, tá? Como Database Memory, que também é outra option aí que pode trazer muitos benefícios aí de performance, tá? Então, tem vários itens que você tem que mapear se realmente sua aplicação, seu banco de dados utiliza ou não, tá? Outro ponto que eu queria trazer aqui para vocês, sem contar itens de segurança, de escalabilidade, etc., né? Quando a gente está falando de very large databases, né? Data Warehouse e Business Intelligence. Então, tem muita coisa aqui que pode ser utilizada também. Por exemplo, sobre a parte de paralelismo, parallel query. Por exemplo, você pode utilizar isso e muitas vezes isso já pode aproveitar muito melhor o seu hardware atual utilizando um paralelismo em diversas camadas, né? A camada de index, na camada de DML, de query. Cara, muitas questões, até mesmo a nível de compressão básica, né? Que muitas vezes já pode justificar, tá? O que eu recomendo que você faça se você tem uma dúvida, tá? A respeito desse tópico de vai ter vantagens ou não. Não é uma resposta simples, uma resposta genérica que vai trazer essa questão para você. O que você precisa pensar, Max, é que você precisa fazer uma POC, cara. Você precisa entender muito bem o seu banco de dados, entender muito bem as features. Se você é um aluno da DBOCM, cara, você precisa revisar a questão das features, das options, das specs, tá? De tudo que tem dentro do banco de dados Oracle para você conseguir identificar e comparar. Cara, tá usando ou não tá? Realmente vai ter vantagem ou não vai? E entrar no cenário de POC, cara. De realmente trazer o seu banco de dados de uma versão standard para Enterprise, seria legal montar um laboratório, executar testes. É de fato uma migração, tá? Não é simplesmente uma alteração básica, é uma alteração que pode trazer muitos benefícios e que traz alterações, né? E que muitas vezes, se você souber exatamente as features, as options, as specs, tá? Souber quais são os benefícios, por exemplo, do Exadata. Hoje a gente tem um treinamento de Exadata com quase 40 aulas, onde lá a gente mostra os benefícios do Exadata. Então, você vai precisar saber esses benefícios para poder medir isso dentro de um ambiente. Hoje nós temos uma área de consultorias dentro da DBLCM, onde a gente consegue medir isso para os nossos clientes, fazer uma POC, mostrar os resultados que eles vão ter simplesmente migrando de Standard para Enterprise, tá? Então, esses são pontos que eu considero que você analise. Caso você não tenha o conhecimento para poder executar esse tipo de análise, esse tipo de aprofundamento em cima do banco de dados, em cima das informações, cara, procura o nosso time de consultoria que a gente pode te ajudar. E dentro dos nossos treinamentos, com certeza, você vai começar a entender totalmente essas questões aí do que pode fazer no Standard, no Enterprise e no Exadata. E entender que muitas vezes uma option em si pode pagar um projeto, né? Pode pegar uma tela muito utilizada ali, que é a query mais utilizada, e melhorar a performance drasticamente do seu ambiente. Beleza? Então, isso que eu queria trazer para vocês, realmente é uma pergunta que envolve diversos conceitos, tá? Muitas vezes a gente não conseguiria nem aprofundar, porque é um caso de consultoria em si, para você analisar os dados, para você decidir qual seria a melhor opção, né? Se realmente vale o investimento, né? Então, é exatamente isso que a DBOCM faz hoje, mostrar para as empresas que muitas vezes uma feature, uma option, pode muitas vezes justificar um investimento aí de licenciamento, onde pode mudar o jogo totalmente, né? Então, um banco de dados mais rápido, muitas vezes, pode diminuir filas, pode emitir mais notas fiscais, pode aumentar o faturamento das empresas. Então, a gente precisa entender o quanto que banco de dados é estratégico, como que você conhecer esses recursos, eles são importantes para cada ambiente. Mas, de fato, de forma geral aqui, para finalizar esse ponto, eu queria trazer Standard Edition, ambientes pequenos, menores. Então, quando o banco começa a chegar no tamanho de teras, cara,
tem que se pensar numa versão Enterprise Edition, tá? Enterprise Edition, você tem escala, pode crescer a quantidade de CPUs, de cores, você pode utilizar options e recursos ali que podem justificar bastante. Enterprise Edition com Engineer Systems, Exadata, é o que tem de melhor, é o melhor cenário. Hardware mais software, você não está colocando o Oracle Database dentro de um hardware genérico, você está colocando dentro de um hardware que foi construído especificamente com features específicas, onde muitas queries, inclusive, vão ser processadas na camada de storage. Então, vocês precisam pensar realmente que existe muita profundidade em analisar. Para você conseguir chegar a essa conclusão, faça uma POC, faça um estudo em cima dos ambientes, faça um estudo do que está utilizando, do que não está utilizando, do que é cada uma dessas features e options para você conseguir medir esses benefícios e trazer, realmente conseguimos identificar que, de modo geral, o DB time do banco de dados ele vai reduzir em tantos por cento se você conseguir estar utilizando Enterprise Edition ou se estiver utilizando Enterprise Edition dentro de um hardware de Exadata. Beleza? Espero que possa ter ajudado. Muitas vezes não é aquela respostinha pronta que todo mundo quer ouvir. A gente sabe que existem muitas particularidades, como eu abri a documentação aqui para vocês, né? De features e options que podem ser utilizadas dentro de cada versão, e é isso que vai mudar o jogo. Exatamente isso que vai mudar o jogo, as limitações de cada versão, e com certeza, passando por Enterprise Edition, você vai ter muitos benefícios. O importante é você conseguir medir esses benefícios para que você consiga justificar esse retorno. Então, esse é o papel de um cara mais sênior, um papel de um cara arquiteto, onde vai conseguir trazer esse tipo de solução para as empresas, beleza? Então é isso, pessoal. Se você está gostando desses vídeos, cara, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas está saindo vídeos novos aqui no canal da DBOCM. Lembrando que esse vídeo também vai estar disponível nas plataformas de podcast, então assine a DBOCM também, lá no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, para você não ficar de fora. E fiquem ligados, porque vai rolar a nossa Black Friday na DBOCM. Fiquem ligados, entre no nosso canal do Telegram, porque lá a gente vai falar mais informações aí da Black Friday que vai acontecer na próxima semana, beleza? Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!